Paz do Senhor a todos, boa noite. Todo mundo na bênção. Glória a Deus. Pode ir preparando a sua Bíblia aí, vamos abrir no livro de Lucas. Capítulo 10. Antes de começar nessa palavra, eu queria convidar você a fazer mais uma oração. Eu acredito que muitos aqui já receberam alguma coisa. Eu já recebi muito, principalmente a dança aqui falou muito comigo. Foi uma bênção. As meninas da dança aí, tá de parabéns. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e convidar o Senhor para Ele entrar no seu coração, para que você possa entender a palavra que vai ser ministrada agora. Eu não sou um pregador que prega todos os dias, mas quando o Senhor me dá a oportunidade, eu faço com muito prazer. Eu faço porque é para a honra e glória dEle. Então quero convidar você a orar. Senhor, entramos na sua presença mais uma vez, ó Pai. E eu, Pai, como filho do Senhor, como servo do Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa usar a minha boca para falar com o teu povo. Deus, que o Senhor possa me usar para que a palavra possa atingir cada coração aqui como uma flecha, Pai, em nome de Jesus. As pessoas que aqui estão, Pai, possam sair daqui transformadas, possam sair daqui diferentes, ó Deus. Deus, que cada pessoa que está neste lugar possa estar com seu coração como terra fértil para receber a palavra do Senhor, para que ela venha germinar, ó Pai, se transformar em uma árvore e dar frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, qualquer armadilha que o diabo tenha tentado preparar para que essas pessoas não recebam, eu repreendo agora em nome de Jesus, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, sê comigo, sê conosco, ó Pai, neste lugar, para que possamos sentir a Tua presença e entender a Tua palavra, Pai. Amém. Amém. Essa palavra eu já ministrei ela aqui uma vez. Mas por se tratar de um culto de juventude, e as pessoas que estavam naquela época, eu sei que a maioria não estava aqui. 99% provavelmente não. Acho que o pastor estava, a pastora Patrícia também. Mas quando eu fui preparar a palavra, eu perguntei para Deus: Senhor, o que eu vou ministrar? Tantas coisas para a gente ministrar, tantas coisas que vão transformar a nossa vida, tantas coisas para a gente poder falar. E o Senhor me trouxe novamente essa palavra que eu já ministrei uma vez, porque ela falou muito comigo, e eu acredito que ela vai falar com você também. Essa palavra está em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Pode abrir com calma. Da outra vez que eu ministrei, eu falei com o pastor: Pastor, às vezes eu vou falar algumas coisas aqui que ela pode parecer meio estranha no início, mas no fim ela vai se encaixar. Pode ficar tranquilo, não tem heresia não. A palavra de Deus, ela vai se encaixar. Pode parecer estranho, mas vai funcionar. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37 está escrito: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Repita comigo: Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 homens você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Pode se assentar. Enquanto você se assenta, aplauda a palavra do Senhor. O Senhor é digno de todo aplauso, de todo louvor, de toda glória. Ele é santo, santo, Ele é maravilhoso. Para a gente entender essa palavra, a gente precisa entender o porquê que Jesus deu essa parábola. Aquele homem que era um perito na lei, ele era um judeu. E os judeus naquela época, assim como disse a palavra, não se davam bem com os samaritanos. Eles não se davam bem. E por que eles não se davam bem? Há muito tempo atrás, os judeus e os samaritanos, lá no início, antes deles serem chamados judeus e samaritanos, povo diferente um do outro, eles eram o mesmo povo, os hebreus. Eles saíram de uma mesma linhagem, o mesmo sangue, tanto que eles eram parecidos um com o outro. E um dia, eles começaram a divergir nas opiniões que eles tinham. Os judeus falavam o seguinte: gente, a gente precisa adorar a Deus na cidade, Jerusalém. E os samaritanos falavam: não, a gente precisa adorar a Deus no monte. E os judeus falavam: não, a gente precisa adorar a Deus em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. A palavra está escrito que o Messias virá daqui, virá de Davi. E eles falavam: não, a gente precisa adorar no monte, porque no monte foi onde o Senhor entregou os 10 mandamentos a Moisés. E aí continuou a briga. Um fala uma coisa, um fala outra. E chegou um momento que eles não aguentavam mais olhar um para a cara do outro. Eles olhavam um para o outro e falavam: aquele é maldito. Não passava nem no mesmo caminho. Se um encontrasse o outro no mesmo caminho, era perigoso acontecer um apedrejamento ali. Não gostavam. Tanto que muitas vezes eles tinham estradas diferentes. Se o samaritano andava nessa estrada, o judeu passava naquela outra estrada ali, para não acontecer eles encontrarem um com o outro. Eles não se davam, de jeito nenhum. Eles não se davam bem. E com essa história eu fico pensando, quantas vezes a gente, por discordar do nosso irmão, discordar de uma outra religião, discordar de doutrinas diferentes da nossa, quantas oportunidades a gente perde de poder adorar a Deus em comunhão. Isso é muito triste, não é? Que eu acredito que o Senhor, Ele vem para buscar a igreja. A igreja não sou eu, a igreja não é você. A igreja não é a Ebenezer, a igreja é o povo de Deus. A igreja somos todos nós juntos adorando a Ele. E para contextualizar essa situação, tem uma historinha que eu contei ela da outra engraçada. Mas tinha 2 senhoras sentadas num banco de uma cidadezinha do interior. Elas não se conheciam, essas senhoras. E a gente que é crente, você sabe, uma hora você vai soltar uma palavra que alguém vai pelo menos desconfiar que você é crente. Vai falar: você é crente. Comigo já aconteceu isso várias vezes, não sei com você, graças a Deus. E eu tá parado, de repente acontece alguma coisa, eu falo: misericórdia. A pessoa olha para mim: fulano, você é crente? Sou. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor. E aí uma dessas 2 senhoras soltou uma palavra e a outra viu, falou: ó, vejo que a senhora é crente. Ela: para honra e glória de Jeová, aleluia. Quase começa ali a oração. E aí elas conversando assim, começando uma conversa, ela olhou para a outra e falou assim: eu também sou. E saiba a senhora que eu tenho até o dom da revelação. E a de lá já olhou: é mesmo? É verdade, eu tenho o dom da revelação. Eu sei até de qual igreja a senhora é. Ela: então de qual igreja que eu sou? Falou: ó, pela sua saia curta, pelos brincos que você tem na sua orelha, você é daquela igreja ali da esquina. Essa mulher já recebeu aquela palavra já daquele jeito, vocês imaginam, já pensando na resposta. E aí ela falou: muito bem, acertou, parabéns, sou daquela igreja mesmo. Mas saiba você que eu também tenho o dom da revelação. Eu sei qual igreja que a senhora é também. Ela: é verdade? É, eu sei. Pelo tamanho da sua saia, o comprimento do seu cabelo, o comprimento da sua língua, você é daquela lá de cima. Começou a guerra. Você já viu como é que terminou essa história?
No final, na hora delas ir embora, um olhou para a outra e falou assim: paz de Jesus, a outra, paz de Deus. Acabou. Nunca mais vou quis saber da outra. E assim começa uma rixa. Coisa desse tamanho. Adora a Deus no monte ou adora a Deus na cidade? Adora a Deus na igreja batista ou adora na quadrangular, pastor? Adora a Deus. Essa é a resposta. Adora a Deus. Amém? E só para contextualizar ainda essa história, como os povos, os judeus e os samaritanos eram muito parecidos, eles começavam a criar doutrinas diferentes, a se vestir diferentes. As samaritanas, pesquisadores, né, daquela época ali, falam que elas costumavam colocar um cinto diferente das mulheres judeias, para que elas pudessem se diferenciar. Quando elas estivessem passando, a pessoa sabe: ó, essa é uma samaritana, ou não, uma judeia. Então eles começaram a fazer esse tipo de vestimentas diferentes para poder se diferenciar um dos outros. Então você entendeu até o momento qual que era a rincha que existia. E por isso, quando esse homem levanta para pôr Jesus à prova e pergunta para ele o que ele precisa fazer para herdar o reino, para ser salvo, Jesus conta para ele essa história. Ele era um judeu e Jesus usa um samaritano para falar com ele. Fala assim: sabe aquele que você chama de maldito? É isso aí, você vai ter que fazer exatamente igual ele. Aquele homem deve ter ficado mordido no fim da história, porque ele pensava que ele estava certo. E muitas vezes a gente pensa que a gente está certo. Então, para a gente adentrar a história, a palavra fala que vinha pelaquela estrada um homem, provavelmente um judeu, porque ele passava numa estrada de judeu. Provavelmente um judeu. E aquele homem foi assaltado e bateram nele até ele cair. Ele ficou lá, provavelmente ensanguentado. Se ele estava quase morto, tem Bíblia que vai falar que ele estava meio morto. Não sei se é possível uma pessoa meia morta, a Bíblia relatou isso. Meio morto. E primeiro desce um sacerdote. E o sacerdote vem descendo pela estrada, e a palavra do Senhor fala que o sacerdote passa pelo lado dele. O sacerdote não para, não pergunta o que aconteceu, não ajuda. Tudo na sua cabeça. Ele era o sacerdote, aquele que exercia o sacerdócio. Por quê que ele não parou? Não se assusta. Mas provavelmente aquele homem não parou porque ele estava sendo fiel às leis de Deus. Ele estava sendo fiel. Fiel. Por quê? Naquele tempo, um sacerdote, quando ele exercia o sacerdócio, ele tinha que estar 100% puro. Ele tinha que estar puro. Aquele homem, se ele estivesse indo exercer o sacerdócio, ele não poderia tocar em nenhum corpo morto. Ele não poderia tocar em sangue. Ele não poderia ter relações sexuais. Ele tinha que estar puro. Você já imaginou como que aquele homem caído no chão estava? Meio morto, todo ensanguentado, caído no chão, cheio de poeira, sem roupa. O sacerdote deve ter olhado e pensou: morreu. Não posso nem encostar, né? Deus me fulmina aqui. Esse foi o pensamento do sacerdote. Às vezes, o que eu quero trazer com essa palavra? Não falei no início, essa palavra se chama quebrando protocolos. O que eu quero dizer? Às vezes nós estamos pensando que nós estamos seguindo aquilo que Deus quer, e nós estamos seguindo o protocolo. Nós não estamos seguindo aquilo que Deus quer. Você já parou para prestar atenção que muitas vezes você está fazendo aquilo que o protocolo manda e não o que Deus manda? Se fosse Jesus, aquele que conhece tudo da lei, ele conhece Deus, estava com Deus, ele é Deus, você acha que ele passaria e deixaria o homem no chão? Ainda que ele estivesse exercendo aquele papel de sacerdote, ele pararia, ajudaria. Da mesma forma que ele está contando essa parábola. Então, o que a gente está colocando como prioridade? O relógio que você coloca no pulso, ele não pode ser mais importante que a sua mão. Por mais que ele seja um Rolex de 120 mil reais. O tênis que a gente veste não pode ser mais importante que o nosso pé. A gravata que a gente coloca no pescoço não pode ser mais importante que o pescoço. Então vamos priorizar aquilo que deve ser priorizado. E muitas vezes, priorizar o que deve ser priorizado
é não seguir aquilo que todo mundo colocou que deve ser seguido, é seguir aquilo que Deus manda. Dê o valor daquilo que deve ser dado valor. Amém? Aleluia. Seguindo, logo depois que passa esse sacerdote, vem o levita. Essa estrada de Jerusalém para Jericó, eu tenho na minha Bíblia que ela vem com vários mapas. Se você pegar, olhar o mapa, quando você chegar na sua casa, chega lá, pega lá o mapa, Jericó, Jerusalém. Você vai ver que é uma estrada praticamente reta. Praticamente reta. Pouquíssimas curvas. Eu fico imaginando, o levita possivelmente vinha atrás, lá de cima, porque é uma descida. Ele vinha atrás e lá de cima ele enxergou o sacerdote passando. Falou, o sacerdote passou de lado e não fez nada. Eu vou passar e vou fazer? Se o pastor que é o pastor não está fazendo, por que eu vou fazer? Não é assim que a gente fala? O pastor já deve ter visto isso aí. Se o pastor que é o pastor não faz, eu vou fazer por quê? Se o líder do louvor não faz, por que eu vou fazer? Se o Vaguinho que está na liderança, mas a Natália aqui não faz, por que eu vou fazer? Você já viu quantas pessoas se justificam com o erro dos outros? Isso me mata. Me mata, porque eu não consigo justificar meu erro com o erro dos outros. Eu não consigo. Minha esposa sabe, eu não justifico meu erro com o erro dos outros, não. Então tem que eu não gosto é disso. E o levita, que vinha, provavelmente ele olhou. O sacerdote passou direto. Ele chegou, olhou. Mesma coisa, eu vou passar direto. O sacerdote foi embora, não vai ser eu que vou fazer isso aqui. Salvar um trabalho danado. Salvar a gente aqui no meio da estrada. Não tem nem jumento para colocar nas costas. Foi embora. E aí eu lembro de uma historinha que meu avô me contou uma vez. Eu já contei ela aqui algumas vezes, mas eu gosto de contar ela, porque ela é muito boa. Meu avô falava que nessa historinha tinha um homem que ele se converteu e ele resolveu contar todas as vezes que ele ia na igreja a partir daquele dia. Ele pensou assim, bom, eu me converti, quando eu chegar lá no céu eu vou mostrar para Deus, Deus, tá aqui ó, cada dia que eu fui, eu contei, então tá aqui, o tanto de vezes que eu fui na igreja. E aí ele fez um buraco próximo de uma árvore que ele tinha lá no quintal dele, bem grande. Cada dia que ele saía, ele entrava no carro, jogava uma pedrinha lá dentro. Saía no outro dia, no outro domingo, uma pedrinha lá dentro. Chegou uma hora que tinha uma pilha de pedra já. Todos os dias que ele ia na igreja. E ele pensando, né? Quando eu chegar, eu vou mostrar para Deus o tanto que eu servi. E jogando. Chegou um dia, por esse homem ser tão fiel, ele não falhava. Ele ia todo domingo, ele tinha que estar na igreja, no horário certo. Ele era fiel, ele era rígido. Chegou um dia que na hora dele sair, entrou no carro para poder ir para a igreja, chegou uma pessoa desesperada. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não, por favor, ajuda a minha filha ali que ela caiu, ela machucou, preciso levar ela no médico. Só tem você, eu já procurei todo mundo, não tem quem leve ela no médico. O homem passou a mão na cabeça, meu Deus, é hoje que eu vou deixar de ir na igreja, eu vou chegar lá no céu, Deus vai me lembrar desse dia aqui ainda. Olha o pensamento, Deus vai me lembrar, esse negócio não vai funcionar. Não, mas precisa, ela vai morrer, tá saindo sangue e tal. No fim, nesse dia, ele falou, quer saber? Vou tentar enganar Deus aqui. Jogou uma pedra lá dentro, colocou a menina e foi pro médico. Chegou no médico, beleza. Passou o tempo, aquele homem continuou indo na igreja, contando, ele morreu. Chegou lá no céu, ele encontrou Deus e falou, Senhor, eu quero te mostrar o tanto que eu te servi. E Deus, cordial, por favor, vem cá. Foi com ele lá na árvore. O senhor está vendo essa árvore aqui, esse buraco? Na hora que ele vai procurar a pedra, não tinha pedra. Tinha uma pedra lá dentro. Ele falou, está errado. E Deus, está errado o quê? E não, está errado. A minha vida inteira eu joguei pedra dentro desse negócio aqui. Agora eu só tenho uma pedra. E Deus falou com ele, pois é, meu filho, você não entendeu o que eu queria. Você ficou a vida inteira contando quantas vezes você ia no culto. Eu queria que você transformasse a vida das pessoas. O único dia que valeu desses dias todos que você foi para a igreja foi no dia que você levou aquela menina no médico. Os outros não serviu de nada. Serviu para você achar que estava certo. Para mim não. Você transformou a vida de quem? Você mudou a vida de quem? Será que a gente está desse jeito? Será que a gente está valorizando o que deve ser valorizado? Será que a gente está entregando o nosso coração para Deus por completo e transformando a vida das pessoas? Estou vivendo um momento da minha vida que está sendo um monte de emoções assim, no meu trabalho e estudos e tudo mais. E no meu trabalho eu tenho umas pessoas lá que são muito referência. Tanto que essa palavra aqui, eu vou falar mais no final, eu trouxe por causa de uma palavra que eu recebi lá.
E essas pessoas lá ensinam o tempo inteiro. São gerentes, pessoas que sabem da palavra, inteligentes, o tempo inteiro. Que se não for para a gente transformar a vida das pessoas, não faça. Se não for para você fazer com 100%, entregar o seu máximo, não faça. Eu quero que você faça com 100%. É 100% que você vai dar? É assim que eles perguntam. É 100%? É 100%, então faz. Se for 99%, não serve. A gente faz para Deus. Eu faço para Deus. A minha equipe vai fazer para Deus. É assim que funciona. Então, lá a gente aprende muito isso. Então, voltando para a história. Passou o levita. Foi embora. E depois do levita, quem que veio? O bom samaritano. O que o bom samaritano fez? Ele quebrou o protocolo. E aí, o que é interessante da gente pensar? Como eu falei, naquele tempo eles tinham muitas estradas, porque muitas vezes o samaritano não iria passar no mesmo caminho que o judeu. Então o judeu passava aqui, o samaritano passava ali, e eles iam, eu nem ver aquele maldito. E aí, adoradores de montanha e os outros adoradores de Jerusalém. E assim vai. E aquele homem provavelmente vinha passando por um outro caminho e enxergou um homem caído lá embaixo na outra estrada. A primeira coisa que ele fez foi abrir mão dele mesmo, abrir mão do protocolo, abrir mão daquilo que eles ensinaram para ele a vida inteira, que era o certo. Ele abriu mão disso tudo e pensou: uma pessoa precisa da minha ajuda. Eu creio que esse é o certo, isso é o certo a se fazer. Esse homem desceu na estrada, pegou o homem, colocou óleo e azeite na ferida dele, curou ele, colocou ele no seu animal, levou para a hospedaria. Chegou na hospedaria, falou com o hospedeiro: cuida desse homem. Quando eu voltar, eu vou te pagar tudo que você gastou com ele. E aí eu quero fazer uma reflexão. Quando Jesus salva uma pessoa, para onde ele leva? Por osmose, ele traz para cá. Você é uma pessoa salva, para a honra e glória do Senhor. Ele leva para a igreja. E eu interpreto essa palavra aqui como sendo a igreja. Jesus vem, salva uma pessoa, tira ele do lugar e leva ele para onde? Para uma hospedaria, para uma igreja. Para quem não sabe, aquele tempo, pelo que os estudiosos pesquisam, a hospedaria era um lugar onde tinham diversos tipos de pessoas. Tinha rico, tinha pobre, tinha amarelo, azul, negro. Tinha de todo tipo, porque ficava à beira da estrada e todo mundo que estava viajando precisava parar para descansar em algum momento. Então chegava ali, tinha de todo tipo de pessoa. E aí ficava no meio, igual a gente. Aqui tem branco, amarelo, azul, asiático, africano, australiano, tem de todo tipo. E é isso que Deus quer. Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Deus quer que a gente adore a Ele em espírito e em verdade. Amém? E aí, só para a gente chegar a uma conclusão, quando aquele homem faz aquela pergunta para Jesus, a palavra fala que ele queria colocar Jesus à prova. E Jesus pergunta para ele: como você lê a lei? O que está escrito? Ele fala: ame a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta para Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? Ou seja, ele perguntou como se ele estivesse acima. Quem que é o meu próximo? Quem que eu preciso ajudar? Para quem que eu tenho que fazer o Pix aí? É quanto? É 10 mil? Só falar que eu transfiro aqui agora, tá tudo certo, minha fatura tá liquidada. É só eu ajudar, é só isso. E Jesus vai dar essa parábola para ele. Só que tem um porém. Talvez vocês não tenham percebido. Eu quero ler o finalzinho da parábola. Depois de Jesus falar tudo, lá no versículo 36, Jesus fala com ele o seguinte: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual foi o próximo do homem que caiu? Qual foi o próximo do homem que precisava de ajuda e não do homem que iria ajudar? Ele perguntou como se ele fosse ajudar. E Jesus falou com ele: não, quem é o próximo daquele que estava lá no chão? O que eu entendo com isso? Às vezes a gente pensa que a gente tem que ajudar. Quem está precisando de ajuda somos nós. Aquele homem estava com esse pensamento e Jesus deu essa parábola para ele. Se ele tiver entendido a parábola, ele deve ter ficado pensando: meu Deus, eu preciso de ajuda. E essa é a ideia. Quem precisa de ajuda somos nós.
Do dia que a gente começa a achar que a gente é bom demais, acontece algumas coisas para mostrar que a gente não é. Você já viu isso? Comigo acontece direto. No dia que eu começo a andar sozinho, você já viu quando a criança começa a andar? Ela começa a achar que ela vai sozinha. Ela deu 3 passos e conseguiu. Na próxima vez que ela levantar, ela vai tentar dar uma carreira. Ela vai cair no 4º passo. É assim que funciona. É Deus ir lá e te pegar pelo braço e falar: é comigo que você vai andar. E eles começam a andar sobre o rio. E eles vão andando sobre o rio e tal. E aí depois que eles saem do rio, acontece uma situação lá. E aí acaba aquela situação, ele volta. Eles têm que atravessar o rio de novo. Só que o homem se empolga, porque aconteceu umas coisas ali que libertou ele e tudo mais. E ele vai correndo no rio pensando que ele vai atravessar andando de novo. Só andando, só ele sozinho, a confiança veio nele. Na hora que ele vai, ele começa a trupicar, ele olha para trás, Jesus olha para ele e fala assim: era mais fácil se você fizesse comigo. Não era mais fácil se a gente fizesse com Jesus? Essa é a situação aqui. Amém? Estão entendendo? Para completar essa palavra, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia do livro de João, logo após aí. Próximo livro, livro de João, capítulo 4, versículo 1 ao 26. João capítulo 4, versículo 1 ao 26. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu de Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria de novo, Jesus judeu. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher:
Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluias. Por que eu estou contando também essa história da Bíblia? Porque eu quero tirar algumas lições dessas duas histórias juntas. Para a gente lembrar, nesse texto a gente pega várias referências onde fala aquilo que eu falei, da divergência entre os samaritanos e os judeus. Ali fala que os samaritanos não se davam com os judeus. E eu pesquisando, descobri que esse trajeto que Jesus faria de uma cidade para outra, ele tinha 3 possibilidades, pelo que eles pesquisam. Tinham 3 estradas que eles poderiam passar. E a mais curta era a que passava nessa cidade de Sicar, que era ali na região de Samaria. E as outras eram um pouco mais longas, mas não passavam. E os judeus, sendo judeus, os judeus são rígidos. Eles são rígidos. Provavelmente toda vez que eles iam passar de uma cidade para outra, eles não passavam em Sicar. Eles davam a volta. Eles não queriam ver aquele povo que eles acreditavam que eram hereges, né? Não queria nem ver. Sabia que a chance de apedrejar era grande. E eu imagino Jesus e os discípulos vindo, andando. E eles chegando nesse momento, onde eles definiriam se entrava para a cidade ou se fazia a curva. Obviamente o judeu iria dar a curva sem pensar, a coisa mais natural do mundo. É igual você quando vai lá e põe um prato de comida, tira o garfo para comer. Você não vai comer com a mão, é a coisa natural. Você vai lá dentro do garfo. Algumas pessoas comem com a colher, não tem problema. É natural. Você não vai sair pegando com a mão e pensar em fazer isso, porque é natural. E eu imagino os discípulos, chegou aqui, ó, Sicar, a outra estrada, e eles já virando. E Jesus ficando para trás. Quando eles olham para trás, cadê Jesus? Entrou na cidade. Eles devem ter pensado: meu Deus, esse homem, ele está fazendo tudo errado. Tem condição. A gente não passa nessa cidade, esse povo só prega coisa errada. Vai entrar lá, vai ser contaminado ainda. O que eles têm que fazer? De 2 1, eles dão a volta na cidade, encontram com Jesus lá na saída. Depois que ele sair, e a estrada deles demoraria muito mais, teria que ir correto, mas eles têm que seguir Jesus. O que eles fazem? Vamos seguir, é Jesus, né? É o Messias, a gente tem que seguir ele onde ele for. Segue Jesus. E aí tem um fato interessante, porque fala que Jesus parou à beira do poço de Jacó. Para quem não sabe, esse poço de Jacó que está sendo referenciado aqui nessa palavra é o poço que foi cavado por Jacó no Velho Testamento. Se eu não me engano, não vai falar sobre ele. Mas quando Jacó, no Velho Testamento, no momento aquele lugar. Se você pesquisar, vocês podem jogar, vocês vão ver que esse poço existe até hoje. Ele está lá, dá água até hoje. Se você quiser ir lá e tirar a água dele e ver onde Jesus sentou na beira do poço, vocês vão ver. E aí Jesus chega na beira daquele poço. Eu imagino os discípulos chegando. Sabe por que eu imagino os discípulos chegando? Porque provavelmente eles nunca tinham passado ali. Porque aquela cidade era uma cidade de povo, para eles era considerado até maldito, porque o povo ensinava de uma forma totalmente diferente. Eles falam: não vou passar naquela cidade de jeito nenhum, aquele povo vai me apedrejar lá ainda. E eles chegam na beirada do poço. Imagina eles fazendo o círculo, olhando um para o outro. Mas eles ensinam também pelo Talmud, que é basicamente um ensinamento que eles têm por tradição. Eles vão contando aquilo que aconteceu lá atrás, falado. Os filhos vai passando de geração em geração, sendo repassado a história. Eles leem a Torá e a história é repassada tão verdadeira quanto a Torá para eles. Então a palavra vale da mesma forma, sendo palavra de Deus, da mesma forma que aquilo que eles passam de geração em geração. E eu imagino um olhando para o outro falando assim: a minha mãe já me contou nesse poço. Meu pai falou comigo quando eu tinha 5 anos de idade que existia um poço que o nosso pai, Jacó, cavou quando ele precisou de Deus. Olha o tanto que eles tinham perdido da história deles por causa de uma divergência entre 2 povos. Você já parou para prestar atenção no tanto de coisa que você pode estar perdendo por causa de uma rixa pequena que você tem com o irmão? Já parou para prestar atenção no tanto de coisa que você tem que abrir mão para você segurar uma briga que não vale? Às vezes a gente tem uma divergência tão pequena, que
você vai segurando aquilo, colocando dentro do seu coração, que se torna uma pedra. Para você quebrar aquilo depois é muito difícil, só Deus. Não sei quem eu ouvi falar várias vezes, não sei se foi até o pastor, falando que os casamentos eles não acabam por causa dos grandes acontecimentos, das grandes coisas. Até acabam em algumas situações específicas, mas acabam porque um vai lá e aperta a pasta de dedo no meio e o outro aperta na beirada. Todo dia ele vai fazendo aquilo e aquilo vai enrijecendo o coração, e um vai lá e deixa a toalha em cima da cama e o outro não, e assim vai, de pouquinho em pouquinho, aquilo vai enrijecendo o coração. Chega uma hora que você não aguenta mais olhar para a cara da pessoa. Então, gente, a gente tem que olhar para Deus e não deixar que essas pequenas coisas elas atrapalhem o nosso caminho. Já vi uma frase que fala: você não tropeça nas grandes montanhas, é nas pequenas pedras, nas coisas pequenas que te fazem capotar. Amém? Estão me entendendo? E aí eu quero perguntar para você, qual que seria a sua reação para que você chegasse naquele poço ali? Se você fosse um dos apóstolos, nunca tinha visto aquele poço. Se você não tivesse visto, porque eu estou supondo, pode ser pelo que a gente estuda, eu imagino que eu choraria igual um menino pequeno. Eu lembro de um testemunho do pastor Luciano. Quando eu chegar lá, eu vou tirar foto em tal lugar, eu vou lá na onde colocar Jesus, eu vou fazer isso, e vai chover e acontecer. E eu vou tirar foto e vou gravar e vou postar e aquele trem todo. E o pastor Luciano olhou para ele: meu filho, as coisas lá não acontecem desse jeito, não. Porque chegar lá você vai ver. Foi. Na hora que chegou no lugar, o homem pisou onde Jesus ficou. Aquilo que ele não aguentava ficar em pé, de tanto que ele chorava, desidratava, o telefone ele nem viu. Eu imagino que quando a gente chegar num lugar desse, quando a gente chega sendo um desses apóstolos, a gente iria chegar lá, iríamos chegar, e o nosso coração, será que a gente não ia refletir e pensar: nossa, que briga desnecessária que é essa? Olha aqui o milagre que Deus fez aqui na minha frente, e eu deixando de viver esse milagre, deixando de beber dessa água que Deus deu por causa de uma briga. Ô briga maldita essa. Não é? Então, dando seguimento na história, os discípulos de Jesus, depois daquilo tudo, vão para a cidade para comprar comida. E lá fica Jesus sozinho. E quando Jesus estava sozinho, aqui fala que era o meio-dia, vem uma mulher. Essa mulher chega e Jesus começa a conversar com ela. E se a gente parar para prestar atenção, por que essa mulher vem ao meio-dia? O poço está lá e a maioria das pessoas buscavam água ou na parte da manhã, quando estava o sol nascendo, ou no fim do dia, quando o sol já estava se pondo, porque era no meio distante da cidade. A pessoa tinha que andar muito, carregar peso, aquela coisa toda. Ao meio, quando o pessoal vem querendo apedrejar a mulher e pergunta para Jesus: Jesus, aquela mulher adulterou, a lei manda que a gente apedreje ela aqui, o que a gente faz? E Jesus fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Você lembra? Era nesse tempo. Então, se alguém descobrisse que aquela mulher possivelmente era uma adúltera, ela morreria. Muito mais eles sendo judeus, porque quem fazia isso mesmo eram os judeus mesmo. A pessoa era adúltera, era na pedrada, vai morrer na pedrada mesmo. Não tinha isso. Então ela foi ao meio-dia. E ali naquele momento, naquele diálogo com Jesus, ela, sendo uma mulher adúltera, às vezes pecadora, se tornou uma das mulheres relatadas na Bíblia, que a gente tem uma certa, não é uma repulsa, mas um sentimento que a gente pensa: nossa, uma pessoa pecadora, e Deus transforma ela numa pessoa evangelista. Ela sai dali, vai gritando para a cidade, falando: eu encontrei o Messias, venham ver. Eu encontrei o Messias, venham ver. Uma mulher que tinha vergonha às vezes de sair com medo, agora não. Ela tinha encontrado o Salvador, ela saiu gritando. Foi o encontro das pessoas, e depois essas mesmas pessoas voltam até aquele lugar, encontram com Jesus e falam com ela: agora nós cremos, não mais porque você falou, mas porque nós mesmos vimos que Ele é o Cristo, o Salvador. Aleluias. E com essa história, eu quero tirar alguns ensinamentos pra gente aqui. Voltando na história do bom samaritano, quero te levar a pensar: muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente fica com vergonha,
porque a gente começa a imaginar várias coisas que podem acontecer, mas que não acontecem. Eu vi uma pesquisa uma vez falando que das coisas que você fica pensando, aflito, que você vai ter que fazer, apenas 10% se concretiza. As outras 90% não. Quando a pessoa vai, ai meu Deus, eu tenho que ter uma conversa difícil com fulano de tal, e aí começa a sofrer. Um mês antes, ai meu Deus. Às vezes a conversa nem acontece, acontece de outro jeito. Uma outra não, pode ficar tranquilo. E aí eu lembro de uma história que fala de um homem que vinha pela estrada e o carro dele furou o pneu. Ele precisava do macaco, aquele macaco mecânico, para poder levantar o carro lá e trocar o pneu. E ele chega, abre o porta-mala dele, vai procurar o macaco dele, não tinha, ele tinha esquecido. E ele no meio do nada, quase assim. Aí ele fica olhando em volta, ele vê uma casinha longe do cafundó da ajuda lá. Ele fala, é hoje, meu Deus, que eu vou ter que andar até naquela casinha. Não tem alternativa, vou andar. E ele vai andando. E nesse trajeto ele começa a pensar, nossa, quem que será que mora naquela casinha, hein? Quem será? Será que se eu for lá, eles vão ter um macaco para me prestar? Será que se eu for lá, eles tiver um macaco, eles vão me emprestar? E o coração começa. Será pode ser até pessoas perigosas, nem conheço. Será que eles vão atender a porta se eu bater? Será que não vai? Será que eles vão ficar com medo de mim? E é assim que a gente funciona. A gente tem medo das coisas antes de fazer. O maior medo nosso é antes de fazer, não é depois. Ele olha para a pessoa. Você quer saber? Fica com o seu macaco que eu me viro com o meu carro. Vai embora. Já parou para prestar atenção quantas vezes a gente faz isso? A gente começa a pensar um tanto de coisa e por causa das coisas que a gente pensa, a gente deixa de fazer aquilo que é certo. E se eu fizer isso aqui, será que as pessoas que estão do meu lado aqui vai me julgar? Será que se eu for ali ajudar aquela pessoa ali, como é que eu vou ser visto? Será que se eu for fazer isso aqui, será que se eu chamar todo mundo para fazer uma vigília na igreja, será que o pessoal vai gostar? Tem que gostar não, tem que fazer. Gostar não é uma opção. Se a gente fizer só o que a gente gostasse, o pastor fala isso aqui direto. Se a gente fizesse só o que a gente gostasse, o mundo estava perdido. Eu vi uma frase esses dias que fala, não conte com a sua motivação, você não terá ela todos os dias. Faça com disciplina. Então, faça aquilo que tem que ser feito. Amém? Então, com os dois textos eu quero tirar um ensinamento. O primeiro, é preciso ensinar e fazer. Jesus, na parábola do bom samaritano, ele fala com fulano, deve ser feito dessa forma, o perito da lei. Deve ser feito dessa forma. O samaritano ajudou o judeu. E o que Jesus faz depois? Ele vai lá e ajuda a samaritana. O samaritano ajuda o judeu ajuda o samaritano. Não tem que ter essa rincha. Não tem que ter essa briga. É dessa forma que a gente tem que fazer. Não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Todo mundo sabe a fórmula do sucesso. Não é, Vaguinho? O que tem que fazer para ficar rico? Lá no meu trabalho, como eu falei, a gente tem alguns gerentes lá, ou poucos, mas tem, que são pessoas crentes, pessoas fiéis, pessoas íntegras. E um deles, que era o gerente nosso, homem de Deus, me ensinou muito. Ele era o nosso gerente, ele ia ser transferido. E assim, por um acaso ou por Deus, quem viria para o lugar dele é o irmão dele, que também é um homem de Deus, mais velho do que ele um pouco. E eu pensei, será quem que é esse homem e tal? E ele chegou, esse homem se chama Tony. Eu entendo o sonho de trazer ele aqui para ele dar uma palavra para nós, homem de Deus. Quando ele chegou, a gente foi conversar com ele. Várias vezes ele fala várias coisas, assim, um homem inteligentíssimo. Eu acho que o mais inteligente que eu já vi, assim, conversei. Esse homem ele já trabalhou pela Coca-Cola na Itália, no México, na Argentina e no Brasil. Já estruturou fábrica ao redor desse mundo todo aí, que não tem condição. Inteligente demais. E ele chegou, e um dia ele estava conversando com a gente, assim. Ele chegou na sala, ele tinha acabado de chegar. Eu não conhecia ele, não sabia como que ele... Eu sabia que ele era crente, que eu já tinha tido essa percepção, mas não sabia o tamanho da intimidade dele com Deus. Ele chegou na sala umas 10h30 da noite, eu trabalhava à noite nessa época. Ele entrou na sala, estava eu sentado na cadeira na mesa aqui, um amigo meu aqui à direita que trabalha comigo e um outro rapaz umas 3 cadeiras adiante, só nós 3. E esse homem começou a falar. Ele começou a falar do trabalho, depois ele pulou para os métodos de ensino da Universidade de Harvard, e depois ele pulou para a Bíblia. Ele foi falando da Bíblia, foi falando da Bíblia.
1h40 direto. E a gente não percebe. Foi falando. Quando ele terminou, meu coração estava até acelerado. A palavra entrou no meu coração, parecia uma flecha. Eu já tinha visto a palavra, mas ela entrou rasgando meu coração. Eu falei, meu Pai do céu, que palavra que é essa aqui? Eu preciso pregar esse negócio para alguém. Alguém precisa entender o que eu entendi aqui hoje. Igual a mulher samaritana. Alguém precisa ver esse negócio. Porque isso aqui muda a vida das pessoas. Não é dinheiro que muda, isso muda a vida da pessoa. Ele falou, um homem humilde demais. Terminou a conversa. Ele quase fungando já. Ele, não, mas fica tranquilo, pessoal. Eu tô chegando nessa unidade agora. Nós vamos crescer junto. Nós vamos alcançar o resultado junto. Nós vamos transformar a vida das pessoas juntos. E eu vou aprender muito com vocês. Deu as costas e foi embora. Eu falei, eu entendi, foi nada. Olhei pro meu amigo do lado, o olho dele começando a encher d'água. Ele falou, nó, eu quase chorei aqui. Eu falei, eu também. Aí nós olhamos pro outro rapaz que é um durão, assim, não chora nunca. Olhei pra ele, o olho dele vermelhinho. Mas 5 minutos que o homem falasse, ele chorava. Eu falei, nossa, que loucura. Eu saí de lá elétrico, eu nem dormi direito naquele dia. Eu cheguei lá em casa, preguei até pra minha esposa, falei dele que eu não aguentava. O negócio ficou pulsando no coração. E aí eu quero trazer isso pra gente aqui hoje. A palavra, ela tem que estar no nosso coração desse jeito todos os dias. Ela tem que pulsar forte, tem que ser como a mulher samaritana. A gente tem que entender ela e falar ela de uma forma que transforma a vida das pessoas. Não adianta você só falar. Fala do jeito que transforma. Como eles mesmos ensinam pra gente, Deus 100%. Se você vai pregar, você tem que dar a melhor palavra que você tiver. Se você vai fazer o louvor, é o melhor louvor. É a melhor técnica, é a melhor adoração. É o melhor que você pode fazer. Não meça esforço para fazer a obra do Senhor. Então, pessoal, essa é a palavra que eu tinha para trazer hoje. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Quero convidar você a se levantar, se você puder, para a gente fazer uma oração. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez entramos na sua presença, Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Deus amado, eu sei que eu sou pequeno, mas eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que nós, como igreja, somos pequenos, mas nós sabemos, ó Pai, que a sua presença está conosco. Deus, eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada aqui hoje, que ela possa tocar, ó Pai, que ela possa transformar vidas. Cada pessoa que está neste lugar, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer com que essa palavra venha germinar, ó Deus, e dar frutos, Deus amado. Que essas pessoas que estão aqui possam sair daqui transformadas, possam sair daqui renovadas, ó Deus, não porque fui eu que falei, mas porque a palavra do Senhor é uma palavra viva e eficaz, ó Deus. Usa, Deus, cada um deles para levar a tua palavra, para levar, ó Deus amado, a tua presença, o Espírito Santo do Senhor, por onde quer que eles passarem, Deus. Deus amado, nós sabemos que por nós mesmos nós não podemos. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus, ó Pai, que modifica. Deus amado, eu te peço que em nome de Jesus, na casa de cada pessoa que está aqui neste lugar, nos lares, Deus amado, dessas pessoas que estão aqui, que o Senhor possa começar, ó Deus, pessoas que aí estão. Deus amado, vá até esses lares, ó Pai, em nome de Jesus, e traz ali a paz do Senhor. Traz ali, ó Pai amado, o renovo do Senhor. Traz ali, ó Deus, em nome de Jesus, uma transformação. Deus amado, que o Senhor possa estruturar cada casa, cada lar aqui, Deus amado, embasado na tua palavra, nos teus ensinamentos, ó Deus. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui possa ser, ó Deus, um missionário, uma missionária do Senhor. Uma pessoa que transforma a vida das pessoas, não por aquilo que fala simplesmente, mas por aquilo que faz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Lugar, o bom samaritano vem, não sei o nome da